A vitória da esquerda nas eleições primárias da Argentina, no último dia 11, chacoalhou o mercado financeiro do país. Uma ligeira vantagem da chapa que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice era até esperada, mas a derrota de Macri por uma margem grande pegou todo mundo de surpresa. Com esse resultado, o peso desvalorizou, a Bolsa de Buenos Aires registrou queda histórica e as ações de empresas argentinas em Wall Street despencaram. Para tentar impedir que Alberto Fernandes vá para a Casa Rosada, já que ele é da turma de Cristina Kirchner, o liberal Macri anunciou uma série de medidas nada liberais e outras bem populistas. Congelamento de preços, aumento de salário mínimo, corte de impostos e investimento em programas sociais. No sábado, apoiadores de Macri foram às ruas a favor do presidente. As manifestações deram esperança à equipe de campanha macrista, que agora declara que há alguma chance. Joel, com a economia argentina nessa situação, você acha que o liberalismo do Macri ainda tem vez? Não existe ateu à beira da morte, né? Quando o avião vai cair. Eu acho que é uma jogada bastante populista dele. Não acredito... Eu discordo disso que você falou. Bem, vamos lá. Acho que é uma jogada bastante populista. Eu acho que não vai dar o resultado, nem nas urnas e muito menos na economia. Eu acho que, acima de tudo, guarda uma lição para o Brasil. O Macri fez reformas importantes para a Argentina. Ele corrigiu preços que estavam muito defasados ali, distorcendo totalmente o país. Ele fez uma reforma da Previdência, ele fez uma reforma tributária, talvez não tão ousadas, mas fez. Ele melhorou a informação da Argentina. Publicações internacionais chegaram a parar de publicar a inflação argentina, por exemplo, porque o governo Kirchner estava manipulando dados ali de uma forma muito óbvia, muito evidente. Então o Macri teve avanços muito importantes, mas o crescimento não veio. Por uma série de questões que a Argentina é muito mais vulnerável do que nós somos ao cenário externo. Então talvez o Brasil não tenha uma situação de tanto risco assim, mas o crescimento não veio. E para o público não existe argumento acadêmico possível para você convencer de que, olha, foi importante, mas não deu certo, agora piorou. Você quer emprego, comida na mesa? Emprego, comida na mesa. Inicialmente melhorou, mas depois piorou de novo, ficou pior do que estava antes, então não tem como convencer a população nessa situação. O risco para o Brasil é esse. Estamos fazendo um trabalho que eu considero, no fronte econômico, correto. Mas o crescimento vai precisar vir, senão... Isso que eu ia perguntar para vocês. É um risco que a gente corre aqui, ter as reformas e esse crescimento não vir nem no final do ano, nem nos próximos anos, Bolsonaro? Com certeza. Por causa dos erros que o governo faz em outras áreas, que mexem com as expectativas e aumentam a percepção de risco. Não é? Veja bem, nós estamos em crise política. Nós estamos em crise política desde o governo Dilma. Né? Essa crise não acabou, a eleição foi um sintoma da crise política, ela foi um resultado da crise política e agora nós continuamos em crise. O Andreasa falou várias vezes aqui, muito bem, a atitude de confrontação do presidente produz uma crise permanente. Então, nós vivemos um sistema já de estresse, de tensão. Né? Isso não é bom para investidor. Investidor, sobretudo investidor de longo prazo, que precisa de fazer investimento em infraestrutura, investimentos para... renovar equipamento em fábrica, etc., não vai fazer se não tiver uma perspectiva de mais estabilidade de longo prazo. Né? E, por outro lado, o quadro internacional está piorando. O quadro econômico internacional está piorando. Entendeu? Então, nós estamos perdendo a janela de oportunidade. A candidatura do Macri à reeleição conta com o apoio do presidente Bolsonaro, mas parece que não está ajudando muito, não. Andreasa, o apoio do Bolsonaro é bom ou é ruim para o Macri? Não é nada, não tem importância nenhuma. Eu acho que não indica nada. O problema do Macri é um problema de convicção. Você tem uma fé liberal. Né? As coisas não dão tão certo assim, embora você tenha feito os movimentos corretos. No momento de crise, no momento eleitoral, que é sujeito a oportunismos, você quer combater a Cristina Kirchner se comportando como a Cristina Kirchner, você quer vencer a Cristina aplicando uma política de Cristina, isso não tem como dar certo. Você pega a literatura, a ciência política e indica isso. Na história você não encontra isso. Então, eu não posso fazer previsão, vai ganhar, não vai, mas o caminho é heterodoxo, difícil de reverter. Bom, se você está se comportando como aquela que você quer vencer, por que eu vou votar em você? Isso é transparente, né? Quer dizer, o eleitor olha e diz assim, não, mas se é para fazer isso, ela faz melhor. Os peronistas já fizeram isso. Vou fazer a pergunta ao contrário. O Macri perdendo essa eleição e o Bolsonaro tendo esse discurso
Como é que fica para o Brasil? Como é que fica essa relação com a Argentina? O problema do bolsonarismo, e aí serve para os Estados Unidos, serve para Israel, serve para a Argentina, é que nós não temos, o presidente brasileiro não estabelece relações de Estado. O governo brasileiro não se relaciona com o governo argentino. É o presidente amigo do Macri, é o presidente parceiro do Trump, é o presidente parceiro do Netanyahu. Então, tudo bem, se os caras ganharem, né? É péssimo, mas você estabelece a relação. Sim. Mas em caso de derrota? É isso. Você vinculou o Brasil a uma persona e não a um Estado. No caso da Argentina, a gente tem um problema contratado. Então, é ruim. Se o Trump perde, né? Que é outro problema. Outro O grande problema do Bolsonaro, que vem desde a época que ele era deputado, sou eu de novo voltando para a história, mas, enfim, é porque ele nunca foi um cara diplomático, ele nunca foi um parlamentar, na campanha dele também não. Eu lembro que surgiu uma luz quando ele falou, logo depois que ele venceu as eleições, ele falou que ia começar a negociar com as bancadas. Embora tivesse sido um movimento estranho, então ainda pensei, ele está disposto a negociar. Foi a primeira vez que eu vi Bolsonaro falar nessa predisposição. Quando ele venceu as eleições, ele se isolou. O que ele está fazendo desde então? Ele está só preservando o clã dele. É ele, a preservação do clã dele, e o resto das negociações param, o país para, por causa de uma queda diplomática dele, né? É isso que a gente está vendo. Assim. Então, se der alguma coisa errada na Argentina, o Brasil se isola mais ainda. Não adianta tu dizer, eu sou um Estado soberano, se os outros não te reconhecem como soberano. Não. O ministro Paulo Guedes disse que o Brasil não precisa da Argentina para crescer, mas o fato é que a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Ou seja, como é que essa crise nos nossos vizinhos ali nos afeta? Bom, ela nos afeta de várias maneiras, né? Primeiro, porque é um parceiro comercial importante. Segundo, a Argentina é o segundo maior país do Mercosul, né? Em importância política e econômica. Então, atrapalha também a nossa relação Mercosul, dentro do Mercosul e Mercosul com a União Europeia. Né? Quer dizer, então, é muito ruim. Por outro lado, você fica, de novo, num clima de tensão nas nossas fronteiras. É muito ruim. Já tem o problema com o Paraguai. Né? O problema do Paraguai com Itaipu envolve a Argentina. Para nós fazermos Itaipu, foi preciso de um trabalho muito duro, muito penoso, muito paciente da diplomacia brasileira para construir um acordo com a Argentina. A Argentina ficava com medo de que se a gente abrisse as comportas de Itaipu, inundasse a Argentina e tal. Quer dizer, tinha ali um... Então, não foi o Paraguai que foi o principal ponto de negociação de Itaipu, foi a Argentina. Né? Quer dizer, então, atrapalha muito a nossa vida, é uma fronteira significativa para o Brasil do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né? E, por outro lado, dá essa mensagem geral de que o Brasil se dá muito mal com todo mundo que não é amigo do presidente, que significa que o Brasil parou de ter Estado, ele só tem governo. Sobra quem? Com quem o Bolsonaro se dá bem hoje em dia? Com os filhos. O Trump, no resto do mundo, o Trump é claramente, o Bolsonaro está fazendo tudo. Parece que o Bolsonaro tem um desejo até de servir ao Trump, muitas vezes, né? Pelo menos o filho dele ali, com Ele bonezinho. falou aquela frase, estou cada vez mais apaixonado pelo Trump. Exato. E o que nos coloca numa posição de muita fraqueza com relação aos Estados Unidos, né? Que se ele é nosso único aliado, ele pode nos fazer de gato e sapato o quanto quiser, que nós não teremos mais ninguém a quem recorrer. Uma posição bastante enfraquecida para nós. Agora, imagina se o Trump perde daqui no ano que vem a eleição. Daí a situação diplomática do Brasil internacional ficaremos absolutamente abandonados. Perde Macri, perde Trump. Quem sabe a Hungria, né? A gente... Ô Marilis, o Sérgio falou sobre o Paraguai e falou sobre Itaipu. O presidente Bolsonaro tem uma boa relação com o presidente do Paraguai. E essa história de Itaipu, desse acordo obscuro, está muito mal contada. E aqui a imprensa brasileira está falhando em investigar. No Paraguai é um escândalo, está em todas as manchetes, tem uma operação irregular não prevista para venda de energia para intermediário. A gente não está falando muito disso. O intermediário citou a família Bolsonaro, pode ser que seja bravata dele para conseguir o contrato, mas é uma história muito esquisita, interferência de vice-presidente no contrato, o diretor pediu demissão, uma história que aqui no Brasil não se fala. Essa história é uma amizade. Você acha que é desleixo ou porque a gente, na verdade, tem tantas outras crises acontecendo que isso fica menor? Eu não sei, eu acho que é preguiça de investigar, porque tem que investigar. Mas a imprensa paraguaia já levantou muita bola. Mas para o Paraguai, Itaipu é a vida nacional, é Itaipu, né? Para a gente é um tema importante que merece mais investigação, mas não domina tanto assim também as nossas atenções. Apagão de Itaipu é uma tragédia seria bastante grave, sem dúvida. É isso, gente. A gente fica por hoje por aqui. Até semana que vem.